muitas histórias para contar, mas é preciso organizá-las. E no nosso programa de hoje, Histórias de Vida, nós vamos conhecer um desses personagens que ajudou a organizar toda essa história de Campinas, ou a maioria delas, lá no Centro de Memória Unicamp. É o Fernando Antônio Abraão, que está aqui ao meu lado. Vai poder contar um pouco da sua história, não é isso, Fernando? Da minha história de Campinas. Obrigado. Eu sou o Fernando Antônio Abraão, eu tenho 58 anos, sou historiador, formado, tenho mestrado e doutorado em História também e trabalho aqui em Campinas desde 87, há 34, agora em abril eu vou fazer 34 anos que eu estou aqui em Campinas, vivendo e trabalhando. Eu cheguei aqui em Campinas, na Unicamp, havia sido criado há pouco tempo o Centro de Memória da Unicamp, que é uma entidade, um centro cultural, um centro de pesquisa e de documentação ligado a Campinas. Então, aqui o professor Amaral Lapa fez esse centro para trabalhar com a documentação de Campinas. Conversou com o reitor e tudo mais e tal, isso em 85. E eu em São Paulo havia feito a especialização justamente em documentação histórica, em arquivos históricos, no Arquivo do Estado de São Paulo. E então o meu curso de História acabou pendendo para esse lado da documentação. E era justamente o que o Amaral Lapa precisava para começar o Centro de Memória, do jeito que ele queria, porque ele havia tido alguns apoios ali da universidade e alguns outros colegas que trabalham com arquivos, mas que tinham já sua responsabilidade. Então, ele resolve criar a equipe dele de, digamos, historiadores e arquivistas. E aí foi assim que eu vim para cá. O Centro de Memória já era uma referência, né, na universidade, já era muito comentado, já havia um grupo de pesquisadores interessados e pesquisando na documentação, mas era assim, era formado por uma biblioteca, que já tinha uma sala boa, um arquivo, por exemplo, eu fui para uma sala que era uma sala muito menor do que essa daqui. Porque não tinha, o acervo ainda estava espalhado pela universidade por diversas unidades que estavam apoiando o Centro de Memória. Então, o meu trabalho lá depois foi conseguir o espaço, reunir o acervo do Centro de Memória, porque o Lapa, nesses 2 anos, o Amaral Lapa, ele não parou de trabalhar, ele foi colhendo e trazendo para lá. Inclusive eu, quando cheguei, nós fomos para várias outras entidades, para trazer esse material para a Unicamp, mas ele ficava em alguns pontos. Aí, quando nós conseguimos reunir tudo isso, já no prédio do Centro de Memória, aí então nós conseguimos desenvolver o trabalho que era um trabalho fundamental de organização do material, porque antes o arquivo da Câmara, desculpa, mas o arquivo da Santa Casa de Misericórdia, o arquivo do Tribunal de Justiça de São Paulo, do Fórum de Campinas, no caso, ele estava organizado de acordo com as diretrizes deles lá, né? Então a gente tinha que unificar isso para o pesquisador ter acesso da melhor maneira, mais rapidamente. Isso sem dizer para você que nós tínhamos também que conservar o documento que já estava
em péssimas condições. Então nós encontramos esse ambiente, um ambiente disperso, mas um ambiente muito rico em informações e que nos estimulava a desenvolver um projeto rápido de organização e disponibilização para a sociedade. O CMU é importante porque se não houvesse essa ação dessas pessoas, e aí quando eu digo Amaral Lapa, por trás da liderança dele, tem muitos outros professores que também abraçaram essa ideia. E a sociedade de Campinas também abraçou. Tanto é que o CMU é referência, né, até hoje. Agora, se isso não fosse feito, se o CMU não existisse, muito dessa documentação estaria perdida. Eu digo do judiciário, no judiciário ainda foi possível nós resgatarmos 80%, 90% dos processos mais antigos de Campinas. E o primeiro processo que tem em Campinas, que é de 1796, que foi quando Campinas passou a condição Campinas teve administrativamente ela foi elevada, né? Então ela pôde ter uma comarca, ela pôde ter um juiz, pôde ter um judiciário. Então Campinas é de 1770 e tal, mas 1797 é a data em que Campinas teve o seu primeiro fórum, seu primeiro cartório judicial, o cartório judicial. Então, rapaz, imagina que já pelo menos uns 10% do acervo já estava se perdendo. E se hoje nós temos inúmeras pesquisas nas universidades sobre a história de Campinas, é por conta do Centro de Memória. Quando eu fiz esse trabalho de orientação, de organização e tudo mais, a gente acaba se interessando por algum outro tema, né? Eu lembro que o primeiro tema que me interessou foi justamente a questão dos escravos, porque aparece nos documentos, nos processos do Fórum, do Judiciário, uns processos chamados ações de liberdade de escravos. Como que uma ação de liberdade de escravo? Então, você vai estudar a lei e vai ver que naquela data, não na data do processo, porque o processo é contingência da lei, ele vem depois, óbvio. Mas existia uma lei que permitia que o escravo, a partir de um pecúlio, conseguisse adquirir a sua liberdade. Pô, então isso já desperta um interesse. Então o que o Fernando fez? Ele reuniu uma equipe de estagiários e vamos reunir todas as ações de liberdade. Conseguimos reunir as ações de liberdade, organizamos, fizemos um catálogo desses processos e oferecemos a pesquisa. Pronto, já é uma atividade importante para o pesquisador, ele já tem um instrumento de pesquisa. Bom, aí me interessa então pesquisar essas ações de liberdade. Esse aqui foi um trabalho meu de mestrado, porque eu comecei a estudar nos processos do judiciário, eu me interessei pelos crimes, porque o crime foi a última leva que o Fórum mandou para o CMU. Então, quando chegaram os crimes, chegaram assim, vamos dizer, num lote específico, né? O último lote foram os crimes. Então, aí me interessou descobrir muita coisa ligada ao crime, escravidão, crime e imigração, coisa que a gente vê hoje em dia, né? Hoje tem um estereótipo do imigrante do criminoso porque ele vem de fora, né? Principalmente na Europa, né? Então isso também aconteceu no Brasil, né? O estereótipo de quem vem de fora, do estrangeiro, para aumentar a criminalidade. A gente sabe que não é bem assim, mas então rendeu. Depois eu me interessei na área de história econômica, me interessei
pelos inventários e em justamente saber se a riqueza de Campinas provém apenas da parcela da elite da sociedade. Então, é óbvio que não, né? Mas quanto que as outras camadas da população contribuíram para o desenvolvimento. E aí eu já sabia que o inventário era uma fonte fundamental para eu começar uma análise, porque eu já tinha organizado esses inventários, posto à disposição. E aí já é o meu doutorado, que é a mobilidade social e a riqueza na economia cafeeira. Se você analisar os períodos, são sempre os períodos em que a documentação está disponível no Centro de Memória. Eu ocupo a cadeira número 1 da Academia Campinense de Letras. Eu entrei para a academia em 2015. Eu já estava um pouco debilitado, porque de saúde e tal, e eu resolvi ter um novo ânimo e tal, e realmente a academia me deu novos ânimos, eu fiz novas amizades, né? Tive um problema sério de saúde em 2014. Em 2015 eu continuei com tudo, voltei mais animado. E aí tenho muitas amizades lá e hoje eu sou diretor de biblioteca da Academia Campinense de Letras. É fundamental você ser reconhecido pelo povo, né? Porque a Câmara ali representa o povo de Campinas. E o primeiro deles, 2017, que é o Zumbi dos Palmares, foi por conta dos meus trabalhos todos anteriores com relação à história da escravidão em Campinas, né? Então eu me senti muito honrado com isso. O Guilherme de Almeida já tem a ver também muito com a academia, com o instituto, né? Porque a gente acaba se envolvendo com esse lado mais literato da cultura, digamos assim. Agora, o cidadão campineiro é aquela coisa, eu sou campineiro mesmo, tá lá, eu tenho diploma de cidadão campineiro e isso me deixa muito feliz, porque minha vida toda eu construí aqui, né? Vim para cá desde 87, estou aqui, não pretendo sair, apesar de toda a família morar em São Paulo, né? Minha mãe, meus irmãos moram em São Paulo, mas eu pego o carro, visito, eles me visitam e a gente tem essa alegria de estar em Campinas e de poder mostrar Campinas para quem quer conhecer essa cidade muito boa de se viver e de se morar. Eu adoro mesmo estar aqui. E a Câmara é a honra máxima, né? Então só tenho a agradecer todas essas homenagens. Campinas sempre passou por momentos difíceis. Campinas sempre foi uma cidade pujante, mas também sempre se deparou com problemas sérios na sua trajetória. E ela sempre soube sair desses problemas mais forte, mais robusta. Isso é característica do paulista. O paulista que eu digo é do cidadão do estado de São Paulo. Então Campinas é uma cidade referência para esse estado. O que eu quero deixar de mensagem é o seguinte, que apesar todos os problemas que nós vamos enfrentar, estamos enfrentando, nós temos que estar sempre unidos para, conhecendo o nosso passado de glória, de tristezas, mas também de muito crescimento, muita glória, reconhecer que a gente tem um caminho certo a seguir lá adiante. Então, o campineiro gosta muito da sua história, ele tem orgulho da sua história. E não é por menos, não. É porque ele tem que ter esse orgulho para crescer ainda mais. E é isso que a gente deseja para Campinas.